Sermão do Monte, capítulo 55, parte 4. Hipocrisia inconsciente. Precisamos indagar de nós mesmos com toda a honestidade: por qual razão estou fazendo isto ou aquilo? E qual é o verdadeiro impulso por detrás de tudo isso? Ora, as coisas são assim porque o homem que não tem a consciência de que pode estar fazendo a coisa certa devido a um motivo totalmente errado é um mero títere quanto a essas particularidades. É possível um homem pregar o Evangelho de Cristo de maneira perfeitamente ortodoxa, mencionando frequentemente o nome de Cristo, mostrando-se correto quanto às doutrinas e zeloso na pregação da palavra, mas a despeito disso, estar fazendo tudo o tempo todo impelido por motivos pessoais, visando a sua própria glória e autossatisfação. A única maneira de nos salvaguardarmos disso consiste em nos examinarmos e perscrutarmos. Trata-se de um processo doloroso e desagradável, mas precisa ser feito. Essa é a única maneira de obtermos segurança. Um homem precisa enfrentar a si próprio de maneira franca e decidida, e então indagar: por que estou fazendo isto ou aquilo? O que há lá no mais íntimo do meu coração e que estou defendendo? Se o indivíduo não fizer assim, estará se expondo ao terrível perigo da autoilusão, da autodecepção. Entretanto, consideremos agora uma outra causa dessa exata condição, isto é, o perigo de vivermos alicerçados em nossas próprias atividades. Precisamos ter pensamentos perfeitamente claros quanto a isso, porquanto não há que duvidar que uma das piores ameaças que se manifestam na vida cristã é essa de um homem viver com base em suas próprias atividades. De certa feita, recebi uma carta de uma dama que fora uma ativista obreira cristã por 40 anos, mais ou menos. Foi então que ela adoeceu gravemente e durante 6 meses foi incapaz de afastar-se de casa. Ela foi suficientemente honesta para dizer-me que isso se estava constituindo um teste severíssimo e perscrutador para ela. E, desafortunadamente para mim, já passei eu mesmo por essa amarga experiência. Tenho visto homens incansáveis na obra do reino que subitamente são postos de lado devido a alguma enfermidade grave e que, por isso mesmo, quase nem sabiam o que fazer consigo. O que há com tais pessoas é que elas estavam vivendo alicerçadas em suas próprias atividades. Podemos ficar tão atarefados, pregando e trabalhando, que nos olvidamos de nutrir a própria alma. Às vezes, negligenciamos de tal modo a nossa própria vida espiritual que descobrimos, no fim, que estávamos vivendo para nós mesmos e para as nossas próprias atividades. E assim, quando paramos ou somos forçados a parar por causa de enfermidade ou circunstâncias, descobrimos que a vida se nos tornou vazia e que todos os nossos recursos, por assim dizer, desapareceram. Como é lógico, isso não se limita exclusivamente à vida cristã. Quão frequentemente temos ouvido de homens de negócios ou profissionais que têm sido altamente bem-sucedidos e perfeitamente saudáveis,
durante toda a sua vida. Eles então decidem aposentar-se, e todos os seus conhecidos se espantam quando, dentro de 6 meses ou pouco mais, ouvem a notícia que aquele homem aposentado repentinamente faleceu. O que se dá com esses homens? Geralmente, a verdadeira explanação é que aquilo que lhes mantinha em atividade, que provia o estímulo necessário para viverem e para encontrarem algum propósito na existência, subitamente lhes foi arrebatado. E então eles entraram em colapso. Ou pensemos na maneira como tantas pessoas em nossos dias são mantidas em atividades exclusivamente pelos entretenimentos e pelos prazeres. E quando, de repente, essas coisas lhes são negadas, não sabem mais o que fazer com suas próprias vidas e ficam inteiramente enfadados e derrotados. Eles viviam mantidos por suas próprias atividades e prazeres. Algo semelhante pode suceder na vida cristã. Eis a razão pela qual é uma boa medida quando todos nós, de vez em quando, cessamos por algum tempo as nossas atividades a fim de descansarmos um pouco. E então, devemos aproveitar o ensejo para examinarmos a nós mesmos, indagando: o que está mantendo a minha vida? O que sucederia se as reuniões que você frequenta com tanta regularidade repentinamente lhe fossem proibidas? Como é que você se sentiria? E que dizer se a tua saúde entrasse em colapso e você não mais pudesse dedicar-se à leitura, nem mais pudesse desfrutar da companhia de outras pessoas, mas fosse deixado inteiramente só? O que você faria nesse caso? Precisamos de tempo para sondar a nós mesmos com essas indagações, porquanto um dos piores perigos que nos ameaçam a alma consiste em meramente vivermos em função de nossas atividades e com base em nossos esforços próprios. Viver ocupado demais é um dos principais caminhos para a autoilusão. Uma outra causa bastante frutífera dessa dificuldade é a nossa tendência de tentarmos equilibrar novamente as nossas vidas, jogando uma coisa contra a outra. Por exemplo, se a nossa consciência nos condena acerca do tipo de vida que estamos levando, contrabalançamos isso com alguma boa obra, a qual então nos dedicamos. Reconhecemos que poderíamos ser acusados de determinadas falhas, mas em seguida preparamos uma lista de coisas boas que costumamos praticar e a nossa conta corrente bate com um pouco de crédito a nosso favor, afinal de contas. Todos nós já temos tido ocasiões de assim agir. Você está lembrado do tempo clássico dessa atitude no caso de Saul, o primeiro rei de Israel? Saul recebera ordens para exterminar os amalequitas e ele o fizera, mas somente em parte. Manteve vivo o rei Agag e também conservou com vida o melhor gado, bois e ovelhas, além de não haver destruído outras coisas de maior valor. Pode-se observar quão astuto Saul se mostrou quando foi repreendido por Samuel. Disse Saul: mantive-os em vida a fim de poder oferecer um sacrifício a Deus. Esse é um perfeito exemplo da nossa tendência de contrabalançar uma coisa com outra. Todos nós temos a tendência de fazer isso.